O deputado Arilson massacra o Flávio Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro. Ou melhor, ex-juiz Sérgio Moro, que se vendeu por um cargo, vendeu a sua reputação por um cargo de ministro da Justiça. E hoje virou político, virou um senador de cabide. É isso mesmo. Um juiz que se vendeu. Um juiz que virou político, que virou ministro daqueles que ele ajudou a dar o poder. E no final tem uma parte ainda mais interessante. Um deputado fecha com chave de ouro. É isso mesmo. Doutor Antenor parte para cima da família. Acompanhe. Presidente, muito obrigado pela deferência desses 30 minutos cedidos aí. Muito bom dia a todos e a todas. Eu tinha conduzido aqui uma temática para falar sobre alguns problemas de infraestrutura do estado do Paraná, que eu considero que seria importante ser discutido por essa casa, e mais que a gente está em período pré-eleitoral e eleitoral, que a gente incluísse ele na discussão de como melhorar as coisas no estado, né? Todo mundo sabe aqui da minha oposição crítica, mas de forma construtiva ao governo e aos erros que ocorrem no estado. Mas quando eu chego pela manhã aqui e vou adentrar na Assembleia e o meu nome é citado pelo deputado Arruda, com aquela voz de ódio, com aquela forma agressiva a se falar, falando que a gente usa aqui para falar mentira, usa aqui para contar versões que não agradam o desespero deles, eu sei que no fundo a situação da bancada do Master, do time do Vorcaro, que é o time do Tariflávio aqui dentro, de alguns deputados que defendem a candidatura do juiz picareta que usou a... O juiz picareta, para vocês que não sabem, ele está falando do Moro. Sobre o Tariflávio e sobre a bancada do Master, a gente vai ter vídeo exclusivo falando só disso. Mas nós temos novidade, pessoal. Flávio Bolsonaro, lá o seu escritório, emitiu notas fiscais para uma empresa de fachada do Vorcaro, a Copenhague. E duas dessas notas foram canceladas, só que tem uma terceira que foi emitida após as outras ser cancelada, e até agora não temos conhecimento que essa outra nota tenha sido cancelada. Acompanhe. Lava Jato para fazer politicagem do Sérgio Moro é desesperadora. Flávio Bolsonaro só cai. Como eu comentei ontem, nem a família vota. O pai não vai votar porque ele está preso. A madrasta não vai votar porque brigou com ele. O outro irmão não vai votar nele porque está foragido nos Estados Unidos. Se nem a família vota, imagina o povo. E o desespero tomou conta deles. Queda após queda, dia após dia em pesquisa, mas tem muita coisa que está sendo colocada na imprensa, que são verdadeiras, e isso está deixando eles desesperados. E quando você não pode debater, quando você não tem domínio sobre o conteúdo do debate, quando você não tem dados científicos que contrapõem o que é colocado lá, você deixa o debate de lado e ataca o debatedor. E é essa tática bolsonarista que vem mais de anos aqui dentro da casa sendo feita. Atacar as pessoas. E não dá para a gente admitir que a pessoa, sabendo que é uma mentira, continua jogando isso, ou melhor, vomitando isso na tribuna e querendo que as pessoas acreditem. Desqualifica com quem eles não concordam. E no caso aqui, desqualificam aqueles que hoje são real perigo eleitoral para a turma da Lava Jato. Contaram uma piada no começo dessa história das eleições passadas, que o Paraná queria um super-herói. E tinha um que se achava o Batman e o outro que se achava o Robin. Trocaram informações, juiz
e promotor. Pessoal, eu dei risada porque eu não tenho como ouvir isso e não lembrar do Flávio Dino. É impossível. Trocaram informações durante o período de forma ilegal, revelado pela Intercept. Usaram um processo judicial para macumunar a política brasileira e paranaense. E agora começaram também a cair na pesquisa. E de uma semana para cá começam os ataques. De todos os tipos de ataques. Aqueles de baixo no submundo da internet, que ofendem as pessoas, as fake news, e quando não, naquela tribuna de lá, infelizmente usada para desconstruir inclusive o Paraná com tanta mentira. É nítido para todo brasileiro que a vida está melhorando. É nítido para as pessoas que está melhor do que 4 anos atrás. E é nítido que o Brasil consegue dialogar com todos os países do mundo. Não existe como o Fundo Monetário Internacional projetar o crescimento da economia brasileira e ao mesmo tempo diminuir o crescimento da economia mundial sem ter uma condição de gestão pública que incluiu as pessoas e aumentou o consumo aqui dentro e aumentou a exportação. Quando o Tariflávio foi lá abaixar a cabeça para a bandeira americana e pedir tarifa para o Brasil, e quando ela chega, nós conseguimos aumentar em mais de 6 vezes as relações de exportação com outros países do mundo. Isso porque nós não temos um doido varrido na presidência que pregava o ódio lá e não conversava com os diferentes. Nós temos um diplomata, um estadista, uma pessoa com a vivência de vida, aprendeu que discutir e conversar com as pessoas não faz mal e é saudável. E a economia brasileira cresce principalmente por causa da liderança desse presidente, principalmente pela forma pacífica de resolutividade que ele impõe durante a sua gestão. Tadarilson. Ao mesmo tempo que ele impõe essa forma na gestão, ele cuidou da economia interna por primeiro. Ele reestabeleceu princípios básicos de aumentar o salário acima de inflação, de isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais do imposto de renda, para que isso aumentasse o consumo. Criou um programa do Desenrola para tirar as pessoas do Serasa e poderem fazer a economia local girar. Economia, como fala Keynes, o efeito multiplicador. E o Brasil saiu do marasmo econômico, ou melhor, da depreciação econômica. Por isso tem a menor taxa de desemprego hoje. Por isso a inflação está sob controle. Por isso que os lares brasileiros aumentaram o consumo no ano passado em mais de 3,2%. A economia não mente. E não é o zap do insano do tio Bolsonaro do lado de lá, que fica mandando as marionetes subirem lá e contar mentira, que o Brasil vai parar de dar certo. Eu imagino como é difícil para vocês carregarem a pecha de ser o único presidente que não se reelegeu na história do país. E agora vão perder novamente as eleições. Sabe por quê? Porque o radicalismo não joga mais no Brasil. Porque a mentira não encontra mais eco no Brasil. Eu estou preocupado, presidente Moacir Fadel, eu estou preocupado com o dia 5 de outubro aqui nessa casa. Eu acho que vai ter uma inundação de tanto choro aqui dentro. Eu estou preocupado que a gente não vai conseguir ter lencinho de papel suficiente para enxergar as lágrimas. Eu estou preocupado na falta de cotoveleira, para eles não se baterem pelos corredores das casas. Porque vai ser difícil para eles tomar mais uma eleição do povo brasileiro, porque o povo não acredita na fake news de vocês, na verborragia, no ódio e cada vez mais na distorção da verdade. Deputado Antenor. Muito bem. Muito bem. Mandou bem. Agora, pessoal, escute o que o deputado Antenor vai falar. Preste bastante atenção. Agradeço muito a parte e de fato o seu posicionamento, um posicionamento muito importante, mas infelizmente para debater com alguém que o navio já foi abalroado, o casco, e está afundando, por conta do envolvimento, especialmente do Flávio Bolsonaro, com o crime organizado, com as milícias lá no Rio de Janeiro, com o crime organizado de fato. Mas eu queria fazer um vínculo entre
a sua fala, a fala da deputada Mabel, da importância do posicionamento da deputada Mabel, quando ela trabalha o olhar de que a cada dia 4 mulheres são assassinadas nesse país. Aonde a gente pode fazer o vínculo com um monstro que está preso, que vai ficar 27 anos preso? Onde nós podemos fazer o vínculo para calar a voz desse encantador de serpentes que mente todo dia que sobe aquela tribuna para falar do governo Lula? Lembra, deputado Arilson, de quando do impeachment da Dilma Rousseff, que eles não tinham o que falar, inventaram atrás das pedaladas fiscais? Quando o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vai votar, ele diz que ele está votando em homenagem ao torturador de Dilma Rousseff. Lembra disso? Alguém que colocava rato na vagina das mulheres. Este Jair vai lá, ele aumenta o posicionamento misógino da sociedade brasileira, da violência. Essa é a consequência. Discurso maravilhoso da deputada Mabel, mas nós temos que colocar os pingos nos is. Um presidente da República que defende que as mulheres são inferiores, que não estuprava Maria do Rosário porque ela era mulher e ela era feia. Ele disse isso, meu companheiro Arilson, ele disse isso, e a gente não se indigna. Inauguramos isso, aquilo, e nunca colocamos pingos nos is. Então é necessário um posicionamento firme. E o passado é tão próximo isso que aconteceu quando o impeachment, por machismo, por misoginia, por olhar daqueles que fazem um posicionamento aqui e às vezes defendem o feminicídio com suas atitudes de apoiar o pior monstro que a sociedade brasileira construiu em política, e que o ovo da serpente está aí, que é o tal do Flávio Bolsonaro. Muito obrigado pela parte. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Aproveita, deixa a sua inscrição aí e ativa o sino de notificações para ficar por dentro das novidades que a gente traz para vocês todos os dias. Deixa um comentário aí também, eu quero saber qual é a sua opinião. A sua ajuda é importante para a gente combater o bolsonarismo e varrer de uma vez por todas esses canalhas inimigos do povo brasileiro para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Eu sou Newton Castro e este é o NCR Agora. Até o próximo vídeo.